Olá, boa noite, meus amados. Nós estamos mais uma vez nos apresentando diante do nosso Deus para tecer uns comentários da palavra do Senhor. Tivemos um dia maravilhoso, um belo café, como eu pude ver, né? Os irmãos apresentaram, colocaram aí também a sua manifestação de fé através dos cartazes, cantando, louvando, foi algo maravilhoso. Como nós lembramos anteriormente, não deixe de orar. Há vários irmãos conhecidos, não mencionados até no nosso grupo, mas de igrejas nossas que também estão em tratamento. Alguns melhoraram, outros não estão tão bem, pioraram, de outras igrejas também. Então pedimos suas orações. Talvez hoje possamos investir um tempo específico, maior, de orar. Até nem pensamos em falar, mas vamos tentar ser breves aqui e ter um tempo maior para nós estarmos orando em nossa adoração, em nosso louvor. Talvez podemos pensar que às 8 horas, às 20 horas, deveríamos estar todos iniciando um tempo, um período de oração. Se for possível, faça isso às 20 horas. Vamos orar ao nosso Deus. Estamos querendo que passe esse tempo, porque também queremos voltar ao nosso ajuntamento de adoração. Então vamos orar pelos irmãos, pelos pessoas, aqueles que trabalham na área médica, também para o Senhor Deus guardá-los. Entre nós há muitos também, e que o Senhor Deus possa nos permitir retornar à nossa atividade. Mas pensando hoje, em 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nesses últimos dias estivemos seguindo os passos de Jesus, nós caminhamos com Ele pela via dolorosa, nós fomos até a cruz, nós vimos o nosso Cristo morrer, mas também ressuscitar em glória. Mas algo deve nos incomodar em qual seria o alvo final que a Trindade tinha, o Deus Trino, ao entregar o seu Filho para morrer e para ser o nosso substituto na cruz e pagar os nossos pecados. E também pensar em você. Você diria que valeu a pena Cristo ter morrido para lhe salvar? Para Deus, olhando dos altos, que a Bíblia diz, Ele procura os fiéis da terra, valeu a pena Ele dar a sua vida, o seu sofrimento, para o tipo de vida, para o modo de vida que você tem diante de Deus, a manifestação da sua fé, a sua crença em Jesus Cristo? É algo para nós pensarmos, que como vimos nesses dias, de quinta até hoje pela manhã, a obra extensa e tantos acontecimentos que cercaram o nosso Jesus, para que você vivesse. Será que para que você vivesse esse tipo de vida que vive agora, esse tipo de fé que você exerce agora, esse tipo de amor que você desenvolve agora, foi para isto que Cristo morreu? Vale a pena, ou valeu a pena a morte dele por mim, por você? Deste modo, todos que foram salvos por Jesus Cristo devem a sua vida a Ele. E nós temos então uma obrigação moral e o privilégio de viver para a sua glória. Devemos dizer ainda que na encarnação foi realizada aquela união das duas naturezas, onde se tornou Cristo uma pessoa teotrópica, um homem-deus ou um Deus-homem. Porém, na ressurreição dele,
a sua divindade e a glorificação da sua humanidade é que encontra destaque. E, como disse o Dr. Schaeffer, através da ressurreição, ele se tornou o que ele sempre será e se tornou aquilo que ele nunca havia sido antes, um homem glorificado no céu. Esta é a grande obra de Deus. Em 1 Timóteo 6,16, fala que ele foi entregue, ele se manifestou na carne, que ele é o único, melhor dizendo, que tem um estado novo, diferente, e que compartilhará também conosco no futuro. Vamos ler 1 Timóteo 6, 16, que diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Valeu a pena a morte, a obra do Senhor Jesus Cristo, de ele se tornar aquilo que ele nunca tinha sido antes, um homem glorificado, o Deus com um corpo humano em glória, e agora há um diferencial dentro da Trindade nos céus. E tudo isso porque ele me amou a mim e amou a você. Espero tenha valido a pena. Deus tenha olhado do céu, Cristo esteja a nos olhar do céu e me encontrar fiel e honrando o nome dele, à altura desta obra tão preciosa e tão grande de amor que ele realizou por nós. Então, todo salvo deveria compreender sem dúvida que, embora também Cristo habite no crente, ele está presente entre 2 ou 3 que estão reunidos, isso através do Espírito Santo. Não obstante, localmente, ele está presente no céu, ele está à direita do trono do Pai, e ali do céu, ele ministra como Salvador dos perdidos, ele ministra como cabeça da igreja, e ele também prepara, como ele mesmo disse, um lugar para que onde ele está, também possamos estar com ele, como ele mesmo declarou lá em João 14. Interessante também que o evangelista João, que testemunhou seu nascimento, a sua história, a sua morte, em Apocalipse, ele registra dos versos 13, capítulo 1, dos versos 13 a 18, o Cristo glorificado. E quando ele o contempla, Jesus, em seu estado de glória, ele caiu como morto aos seus pés. E realmente só foi levantado com o toque de Cristo. Ora, amados, este é o Salvador, que eu e você, o Salvador glorificado, que vamos um a um, cada crente se encontrar com ele à medida que formos entrando no céu. Esse Cristo que você ler em Apocalipse 1, de 13 a 18, em glória, em toda a sua majestade, e que cada crente passará e estará diante dele, como João o viu e ficou como que morto ante a majestade, o esplendor da glória do nosso Cristo e do nosso Salvador, que por ora, ele nos observa dos céus, ele ministra a nosso favor, ele nos contempla. Os olhos de Deus
buscando seus fiéis. E esperamos no Senhor que sejamos achados por Deus, de fato, andando e caminhando em fidelidade. Amados, Deuteronômio, vamos ler o texto de Atos. Sabendo que o texto de Atos, no capítulo 3 e o verso de número 22, é uma citação de Deuteronômio 18. Mas nós vamos ler a citação de Atos 3 e o verso 22, que é referente ao que está lá em Deuteronômio 18, e o verso 15 de Deuteronômio em diante. Diz assim Atos 3, 22, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. O que eu quero deixar, primeiro, é que os crentes têm o dever moral de dar ouvidos ao seu Salvador, ao seu Redentor, o Cristo glorificado. Cristo, ele é o profeta de Deus. Como nós lemos no versículo 22, se levantará dentre vós um profeta. E Deuteronômio já falava então de Cristo, que é este profeta. Então, como profeta de Deus, que vários lugares das Escrituras afirmam sobre a pessoa de Jesus, todas as palavras de Cristo eram a palavra de Deus. Eu quero ler pelo menos João, vamos voltar em João 14, versículo 10, são vários textos que mostram que Jesus é o profeta de Deus, ele fala em nome de Deus. Veja 14, 10 de João, diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Veja o versículo de número 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E ainda podemos ler no capítulo 17 e o verso 8. João 17, o verso 8 diz, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. São muitos textos, mas estes nos bastam. Todas as palavras de Cristo eram a palavra de Deus, porque ele era o profeta de Deus. Sendo então Jesus o profeta de Deus, nós não lemos mais lá em Deuteronômio 18, os versos de 21 a 22, diz que o profeta, como profeta de Deus, só era confirmado se as suas palavras fossem realizadas, a profecia de fato acontecesse. Então, como nós bem sabemos acerca de Jesus, e aqui é afirmado que ele é um profeta de Deus, ele fala realmente em nome de Deus, e vimos sinais e prodígios dele também, nós podemos ter a plena certeza de que todas as suas palavras vão se cumprir, porque ele é um porta-voz de Deus, o Pai. Ele fala em nome dele, tudo irá então suceder, inclusive a sua segunda vinda, o julgamento das nações, deste mundo rebelde que não se dobra diante de Cristo, que não entrega a sua vida a Ele. Todas as suas promessas irão ser cumpridas. Todo o plano que Ele revelou e que o próprio Cristo em Apocalipse, Ele se manifesta a João na ilha de Patmos e dá a Ele a história do mundo no seu tempo final. E
tudo que irá ser realizado, acontecido, os juízos e os julgamentos de Deus sobre este mundo em pecado que não rendeu a sua vida ao Senhor. Tudo acontecerá. Jesus é o profeta de Deus, como ele é também o sacerdote de Deus, como ele é o Rei eterno também. Sabe, em 1 Timóteo 3,16, diz que Jesus esteve aqui em carne, diz que os anjos contemplaram a Jesus. É 1 Timóteo 3 e o verso 16. Então, o que eu quero destacar ainda aqui é que a totalidade das hortes celestiais, eles observaram atentamente o ministério de Cristo enquanto ele estava aqui na terra. No outro lugar, creio em Efésios, diz que os anjos eles estão aprendendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou aprendendo com a obra de Deus a favor da igreja. Sem dúvida, diz 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória em sua ressurreição. Então ele foi contemplado com bastante atenção, Cristo, pelos anjos, pela totalidade das hortes celestiais. Isso mostra como a obra de Cristo era algo tão importante e, ao mesmo tempo, era uma instrução aos céus da grandeza, da majestade, do amor de Deus, jamais visto antes. Lembre-se que os anjos pecaram em Lúcifer, em Satanás, e não houve redenção para eles, não houve perdão. E por isso que para os anjos nos céus, anjos que mantiveram a sua fidelidade para com Deus, eles estão aprendendo mais da grandeza e da majestade do amor de Deus, algo jamais visto antes, nesta plenitude. O Pai entregando o seu próprio Filho, Deus Filho, para morrer, para experimentar a vida humana e ir até a cruz, caminhar pela via cruzes e oferecer-se como sacrifício pelos pecadores. Os anjos atentamente observaram isto, contemplaram e o viram retornar à sua glória, como diz o nosso texto. Mas a questão é, valeu a pena? Você tem feito valer a pena, meu irmão, minha irmã, jovem, criança, a obra de Cristo na cruz, todo o seu ministério, a sua humilhação, e ele ter se tornado para sempre aquilo que nunca tinha sido antes, um homem, Deus, uma humanidade agora é verdade, glorificada, pronta e preparada para a habitação celestial, um corpo semelhante àquele que o próprio Cristo nos dará, nos entregará, quando aquele nosso encontro com Ele, o qual devemos estar bem prontos e preparados para contemplar toda a majestade do nosso Senhor. João o viu e o testemunhou, e ele desfaleceu ante a glória e a majestade do Senhor. Esse Cristo que eu irei encontrar, espero que você também irá encontrar. Esta é a certeza daqueles que estão em Jesus Cristo, que irão receber o bem-vindo de Jesus para o lar que Ele está preparando, que Ele irá nos colocar ao seu lado. E para quem não tem esta certeza, deve preparar-se também, deve entregar a sua vida ao Senhor. Mas para quem já tem, a minha pergunta hoje é: tem valido a pena? Deus tem se alegrado, Deus tem estado satisfeito conosco, com a firmeza da nossa fé,
com a nossa viva esperança, com o modo que nós vivemos para Ele. Que o nosso Deus nos ajude, meu irmão, e ajude a você que não creu ainda em Cristo como Salvador, a decidir-se ao lado de Jesus. A sua obra é extraordinária e maravilhosa. E um dia nós vamos nos apresentar, estaremos diante dele para recebermos a sua bênção, se nele cremos. Boa noite, meu amado. Não deixe de orar. Precisamos nos juntar em oração. Eu sinto falta de vocês, do ajuntamento solene. Vamos orar para que Deus possa encurtar, abreviar esse tempo de afastamento social, mas que também que todos os seus planos e propósitos para curar, para salvar pessoas, seja realizado e ele seja glorificado pela minha vida, pela sua, e no nosso reajuntamento, uma adoração tremenda, né? Grande, de louvor, de adoração ao nosso Deus, quando voltarmos pela graça do Senhor, que seja breve. Ou se não, que Cristo volte e venha me buscar você, buscar a sua igreja, os crentes em Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Não deixe de orar.